O lugar que você insiste em permanecer pode estar afetando negativamente nos seus resultados. Você já parou para questionar que o problema pode não ser você, mas o seu ambiente? E eu não estou falando aqui, gente, de superioridade. Eu estou falando de compatibilidade de ideais, de metas, de sonhos, de formas de pensar. Claro que o ambiente sozinho, em si, ele não define, mas ele tem um peso enorme, porque ele pode programar a sua mente a normalizar certos padrões que não vão de encontro àquilo que você almeja, como se você caísse numa conformidade. Ah, todo mundo é assim, é normal. Então, deixa pra lá, eu faço assim mesmo. Um exemplo. Às vezes você pensa em enriquecer, em se tornar um investidor, mas você a vida toda conviveu num ambiente de pessoas endividadas, que é normal se conversar sobre dívidas, sobre gastar além do que ganha, sobre fatura de cartão de crédito estourada, sobre comprar e depois ver como é que faz. Todo mundo do teu meio vive dessa forma. E você sonha em ser um investidor. A probabilidade de você ser arrastado para esse lado das dívidas, do não planejamento financeiro, é muito maior do que você conseguir se destacar nessa área, entende? E isso, gente, se aplica para todas as áreas da nossa vida, profissional, amorosa. Eu não estou falando aqui, gente, mais uma vez, que a gente tem que se sentir superior às outras pessoas, melhor. Não é. Cada um escolhe a vida que para ela faça sentido. E cada um vai viver as consequências das suas escolhas lá na frente. Mas a questão é você se colocar em lugares e situações que sejam compatíveis com aquilo que você quer para a sua vida. E eu vou dar um exemplo da minha vida amorosa, por exemplo. Eu, há anos atrás, assim, eu sempre me considerei uma mulher de valor, uma mulher de princípios, mas eu procurava me relacionar em lugares que não existiam esses homens, que não eram compatíveis com quem eu gostaria de me relacionar, entende? Então, eu sempre achei que o problema era eu. Ah, eu sou feia, eu não sou interessante, e isso e aquilo, e caía nesse vitimismo. Só que, na realidade, há pouco tempo atrás, eu cheguei nessa conclusão, que eu não frequentava os lugares que estes homens estariam. E isso se aplica a outras áreas, como financeira, como profissional. Você quer fazer network, mas você anda ali naquele mesmo ciclo a vida toda. E quem sabe, se esse vídeo chegou até você, que não seja um convite para você sair da sua zona de conforto, buscar pessoas que se alinham com você em todos os sentidos, ou o máximo de sentidos possíveis. E eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa snob, virar as costas para os amigos do passado, aquela coisa toda. Mas muitas vezes faz ser necessário você se afastar, sim. Se afastar, que eu digo, não é virar a cara para a pessoa, deixar de falar, deixar de ser simpático, deixar de ser cortês. Se a pessoa precisar de alguma coisa, você lá ajudar. Mas você se blindar dessas energias, porque elas têm, sim, uma influência muito forte nos resultados. Já viu aquela metáfora do caranguejo? Quando você bota os caranguejos dentro de um balde, quando um tenta se destacar e sair, o outro puxa para dentro. É mais ou menos isso. E eu nem falo, gente, que as pessoas fazem isso de maldade, não. Muitas vezes é inconsciente, porque se você se destaca, se você quer subir de nível em alguma área da sua vida, aquilo vai causar estranheza para as outras pessoas que não querem sair da zona de conforto delas. E tá tudo certo, cada um faz o que quer, cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas se você está insatisfeito com os seus resultados e já plantou, e já se esforçou e vê que o negócio não flui, analisa se o ambiente ainda é o mesmo. E eu vou trazer um exemplo muito bom para vocês de como que uma pessoa de valor, se ela não tiver num ambiente de pessoas semelhantes, similares, esse valor pode não ser reconhecido. O exemplo do violinista Joshua Bell, é um violinista muito famoso no mundo, e ele foi fazer ele é de Washington, nos Estados Unidos. Esse experimento foi feito lá. E ele foi para um metrô. Tudo bem que o metrô, no horário de pico, as pessoas estão correndo para chegar em casa, elas não estão ali pensando em arte. Mas, enfim, colocaram ele lá para tocar com o violino dele, que é avaliado em torno de 3,5 milhões, acho que de dólares.
E ele tocou lá durante 45 minutos. Nesses 45 minutos, ele tocou músicas assim bem complexas, um estilo de arte bem assim valorizado para quem gosta. Então, durante 45 minutos ele tocou, passou por ele nesse período em torno de 1.100 pessoas, sendo que dessas 1.100, 7 pessoas pararam para ouvi-lo. E ele conseguiu arrecadar nesses 45 minutos $32, sendo que ele, por ser um violinista renomado, os ingressos dele é de $100 a $500 e ele lota os lugares que ele faz as apresentações de violino. Só que ali ele estava vestido de uma forma simples e num ambiente que não era favorável para que a arte dele fosse valorizada. Não quero dizer aqui que as pessoas ali eram, como é que se diz, pessoas, entre aspas, inferiores ou pessoas que não tinham cultura. Às vezes poderia ter muitas pessoas ali que se interessam por arte, mas não naquele contexto, não naquele ambiente de metrô, que estavam correndo para chegar em casa ou por aí para o trabalho, naquele horário de pico. Então, a pedra preciosa no lugar errado, ela não vai ter o valor que é merecido. A pipoca, aquela pipoca que a gente compra na rua, que é baratinho, no cinema ela vale 25, 30, muito mais. E é a mesma pipoca, só que o ambiente do cinema torna o valor da pipoca maior. E é assim com a nossa vida. Às vezes você é um excelente profissional, você é uma pessoa esforçada, uma pessoa com muito potencial, mas não sai do mesmo ambiente. Então o objetivo desse vídeo é para incentivar você e a mim também, que eu falo para vocês, mas falo para mim também, que sair da zona de conforto é necessário para a gente atingir novos resultados. E às vezes, gente, as pessoas têm muito medo da solitude, de andar com menos pessoas, mas que as poucas que tiverem ao seu lado sejam compatíveis. E se não tiver, é melhor andar sozinho do que num ambiente que vai te puxar, num ambiente âncora. Uma das coisas que mais mudou na minha vida ultimamente foi essa minha seletividade com as pessoas que entram na minha vida. Antes todo mundo era amigo, todo mundo sabia de tudo, eu contava minha vida com o livro aberto para todo mundo. Hoje não, posso contar aqui, ó, na palma da minha mão. E olha lá, hein? Se eu encher a palma de uma mão de amigos, de pessoas que permaneceram na minha vida, é muito. E hoje eu valorizo, não que eu seja ingrata com as pessoas do passado, e não que eu acho que elas não merecem a minha amizade, não é sobre esse lugar. É o lugar da questão da compatibilidade. Eu quero andar com pessoas que estejam compatíveis com o meu momento de vida. Mas eu falo com essas pessoas, eu trato bem, é uma distância assim, emocional, sabe? Que às vezes nem sempre é possível você sair do ambiente. Porque às vezes essas pessoas incompatíveis são dentro da sua casa, uma mãe, um pai, né? Então, se você não consegue se afastar dos seus pais fisicamente, pelo menos emocionalmente, se são pessoas que acabam drenando a sua energia. Isso, gente, se você quer atingir novos resultados, claro que é um conjunto de coisas, mas o ambiente é um fator fundamental que influencia e muito, muito, muito nos seus resultados. E eu notei que a minha vida melhorou muito, sabe? A partir do momento que eu me tornei mais seletiva, eu botei cada pessoa na prateleira devida, porque antes eu achava que todo mundo era meu amigo e às vezes eu priorizava pessoas que não me priorizavam, sabe? Eu dava um valor no qual eu não recebia o mesmo valor. Então eu fui entendendo quem é amigo, quem não é, quem eu posso contar, quem eu não posso, fui colocando cada um na sua devida prateleira. Você pode tirar uma análise aí na sua própria rede social. As pessoas que ficam vendo as suas coisas, os seus stories, se você usa a rede social para divulgar produto ou serviço, ou se você compartilha ali os momentos do seu dia a dia. Analisa quantas pessoas se alegram com as suas vitórias. Quantas pessoas curtem os seus posts, os seus reels, seja de produto, serviço, seja da vida cotidiana, de uma vitória, de uma conquista. Quantos que vão ali, curtem, comentam, te elogiam? Mas você vai ver lá nos stories, estão tudo lá, olhando para ver até onde você vai. Será que ele vai mesmo? Será que essa pessoa vai conseguir mesmo? Mas não estão ali te apoiando. Entende? Então, eu percebi que na rede social eu tinha muito mais observadores do que apoiadores, mais observadores do que amigos. E não vem dizer que rede social hoje em dia não é um parâmetro, não.
tá? Porque se a pessoa é uma pessoa ativa nas redes sociais, porque muitas dessas pessoas estão lá curtindo post de famoso, gente que ela não conhece, comprando, adquirindo produto, serviço, elogiando, compartilhando, mas quando eram os meus, não. Então você pode até falar, ai, nossa, Mari, que infantilidade. Pode até achar, gente, mas é uma opinião minha. Eu acho que a rede social é um parâmetro, sim. A não ser que esse seu amigo seja muito low profile, aquela pessoa que não posta nada, que não curte nada de ninguém. Sabe aquela pessoa que realmente não liga? Aí sim. Mas a maioria não é assim, não. Então, gente, seja mais seletivo, que às vezes você acha que tá com sei quantos mil seguidores aí nas suas redes sociais. Experimenta desativar o teu Instagram aí, ó, por um mês. Vê quem vai te mandar uma mensagem, quem vai lembrar do que você existe. Então, realmente, gente, seja seletivo. Estejam com pessoas, porque na hora da tristeza, todo mundo se compadece de você. Mas na hora que você fala, ah, conquistei minha casa própria, meu carro, passei num concurso, muitos não vão se alegrar com a sua vitória. E a melhor forma de você se livrar de pessoas que querem te dar rasteira, invejosos, é você se elevando, sabia? Tem aquela metáfora do corvo com a águia, que o corvo, eu não sei os detalhes, mas eu sei que o corvo invejava a águia. E ele falou que ia tentar fazer um jeito de derrubá-la. Aí ele subiu nas costas da águia e começou a bicar ela para matar, para acabar com ela. E o que a águia, quando ela percebeu que aquilo estava acontecendo e ela não ia ter... Deixa eu ver se meu microfone está funcionando. Que ela não ia ter como reagir, o que ela fez? Ela se elevou. Por quê? Ao se elevar, o ar ficou rarefeito e a águia não conseguiu permanecer ali e caiu. Então, a forma de você crescer, se desenvolver, mesmo que o ambiente não te apoie, é se elevando, assim como a águia. E se elevando, você consegue atingir os seus resultados e as pessoas simplesmente elas vão ter que aceitar onde você chegou. Tá bom? Então, é essa mensagem que eu quis trazer aqui nesse vídeo, não sobre arrogância, sobre se achar melhor que ninguém, mas a vida é assim, gente, é um fato. Nem todo mundo te ama, nem todo mundo te apoia, nem todo mundo é teu amigo. Então, mas não fique gastando energia com isso, porque eu também tive um momento que eu fiquei gastando energia com isso. Hoje, ó, não quero nem saber, eu faço o que eu tenho que fazer, venho aqui, gravo os meus vídeos, que eu amo fazer. Não fico esperando aprovação, validação e apoio de ninguém. Faço porque amo, porque gosto. E isso para as outras áreas da minha vida, sabe, gente? Porque a vida da gente, ó, passa tão rápido. Se a gente ficar se preocupando se as pessoas vão aceitar, se as pessoas vão te apoiar. Porque antes era assim, eu dava um passo, aí se não tinha apoio, eu desanimava. E é isso que muitas pessoas querem. Elas querem te ver parar. Muitos estão ali até mesmo te ridicularizando. Eu tenho até um exemplo disso, tá, gente? Antes de encerrar o vídeo, eu vou compartilhar esse exemplo. Eu tinha um Instagram, aí eu compartilhava algumas coisas lá nos stories. E tinha uma pessoa que eu achava que era minha amiga, né? Que ela assistia tudo que eu postava de story. Até aí tudo bem, assim, eu nunca interagia com nada. Só que ela era desse estilo que eu te falei, low profile, eu acho que é isso. É uma pessoa que não é de postar muita foto e tarará. Eu pensei, bom, ela não interage com as coisas que eu pergunto, às vezes, sei lá, não interage, não curte nem nada, porque ela não é de postar. Mas um dia eu postei dentro do ônibus com um monte de sacola do mercado, um story. Aí eu falei, Mariane, toda atrapalhada dentro do ônibus com a sacola. Só que aí o que acontece? Ela pegou esse story, ao invés dela mandar para a pessoa que ela ia mandar, ela mandou para mim por engano, sabe? Aí aquilo ali me fez cair uma ficha, ou seja, ela estava mandando aquilo ali para alguém para me ridicularizar, rir da minha cara, enfim. Ela poderia até ter comentado no meu story, rindo, né? Eita, atrapalhada, ri mesmo da minha cara, que eu estava ali num momento de descontração. Mas ela ia mandar para outra pessoa. E você acha qual era o objetivo? Que era me elogiar? Porque nos posts mais sérios ou numas reflexões que eu trazia, ela nunca compartilhou para ninguém. Mas quando foi uma coisa ali boba, ela estava compartilhando com outra pessoa. Ou seja, ela não era tão low profile assim, para estar compartilhando meu story com outra pessoa e por engano ela mandou para mim. Aí eu fiz questão de responder, eu nem lembro o que na época, para ela ver que eu vi. Aí ela me deu uma desculpa maior esfarrapada assim, mas eu vi que era para rir da minha cara, gente, porque eu tava realmente descontraindo com a sacola do mercado no chão do ônibus, assim, um negócio desse. Eu não me importaria, gente, se ela risse da minha cara para mim, sabe, comentasse alguma coisa nesse sentido, mas ela estava mandando esse story para outra pessoa.
pode ter certeza que o mesmo acontece com você. Você está aí se esforçando, mas só que você está no ambiente errado, que as pessoas não estão te apoiando. Às vezes ela está compartilhando ali, rindo da sua cara com outras pessoas e você fica sabendo e você desiste, ao invés de fazer o contrário. Porque a joia preciosa, no ambiente certo, ela é reconhecida. Se você tem um projeto, um produto, um serviço, seja lá o que for na sua vida, no ambiente certo, as pessoas vão te apoiar. Você pode ver que o investidor, se você chegar para ele e falar que não tem R$1 que quer começar a investir, ele vai te incentivar e vai te apoiar. Mas no ambiente de endividado, o apoio não vai ser o mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.